Olá, aqui é o Renan, seja muito bem-vindo a mais uma partida onde a gente está analisando alguns jogos que já ocorreram entre dois grandes jogadores. Quem são esses dois grandes jogadores? Magnus Carlsen, o atual campeão mundial, e Sergei Kayakin, que é no caso desafiante pelo título, e os dois juntos vão disputar em novembro em Nova York o título de campeão mundial aí desse ano de 2016. E para a gente já começar no aquecimento, vamos dar uma olhada em algumas partidas que já aconteceram entre eles. Essa quarta partida e que aconteceu no torneio Amber em 2008, tá? Esse torneio de Amber que é patrocinado, se eu não me engano, por um bilionário holandês. E aí mais uma partida às cegas, tá? Teve até alguém que mencionou, mais partidas às cegas, não sei o que. Mas o campeonato não é às cegas, tá? Mas imagina aí, se partidas às cegas já são fantásticas do jeito que são, imagine uma partida no tabuleiro com eles vendo as peças. Magnus Carlsen com as brancas deu início à partida com E4. E aí, o Sergei Kayakin responde com C5, a defesa siciliana. Lembre-se, torneio de Amber 2008, ambos jogadores jogando às cegas, ok? O cara, né, patrocinado pelo bilionário, o bilionário pode escolher como eles vão jogar o torneio, né? E aí tem blitz, tem rápido, enfim, mas esse foi às cegas. Cavalo F3, D6, a gente vem para uma siciliana aberta, após D4, C toma D4, cavalo toma D4, cavalo F6, cavalo C3, A6, famosa variante Najdorf da defesa siciliana. Bispo E2, lance não mais ativo, né? Meio que parece um pouco passivo e tal, meio quieto, mas não se deixe enganar. Todas as variantes da defesa Najdorf geralmente são muito agudas, levam o jogo bastante agudo. Seguiu E5 logo direto, um avanço que por vezes debilita a casa D5, é óbvio, mas como já dizia Bob Fischer, você tem como ganhar algumas casas, né? Por exemplo, você ganha também a casa, algumas casas, né? Tem como você ganhar algumas casas sem dar outras em troca. As brancas nessa posição também muitas vezes, lógico, depois de retirar o cavalo, tem dessas como jogar bispo G5, por exemplo. Bispo G5. E às vezes até trocar por esse cavalo, simplesmente trocar, dar de uma vez, em troca do controle da casa de D5. Por exemplo, lógico, visando enfraquecer essa casa D5. Seguiu, lógico, cavalo B3, né? Primeiro, bispo E7, desenvolvendo o bispo de maneira clássica. Bispo G5, como eu falei, uma estratégia bem comum para as brancas. Bispo E6, até mesmo antes de até fazer o roque, por exemplo. As negras simplesmente vêm com essa ideia de bispo E6 para simplesmente manter o controle dessa casa em D5, ok? E aí as brancas não esperam nem, por exemplo, algo do tipo H6 aqui atacando o bispo, simplesmente trocam logo, de forma que eles retiram um desses defensores da casa D5. O bispo toma o bispo em F6 e aí dama D3. Lance interessante, né? Simplesmente planejando rocar na ala da dama, né? Rocar, fazer o roque grande. E mesmo assim ainda, quem sabe mais pra frente, quando a torre estiver aqui em D6, em D1, perdão, manter aqui a pressão nesse ponto em D6. Essas são as estratégias. Não é muito legal a dama vir para D2, por exemplo, né? Esse lance aqui, dama D2, porque a dama fica mal colocada, ela fica muito melhor aqui em D3. Seguiu cavalo C6, roque grande, agora pressão nesse camarada aqui. E aí agora muito interessante, o Kayakin não faz um lance natural assim, como o bispo E7, não sei, né, talvez provavelmente não querendo fazer lance passivo. Porém seguiu cavalo D4, uma alternativa bem interessante, porque após as trocas tudo bem, peões dobrados é lógico, né, sempre não é a melhor coisa do mundo. Porém, o cara que agora em D6 está protegido.
por enquanto pelo menos. E óbvio, as negras ainda tem o par de bispo, ok? Bem, seguir o cavalo D5, centralizando o cavalo, lógico. Movimento padrão, bispo toma D5, aí toma D5, decidiu trocar o cavalo centralizado. E aí, após o roque das negras, a gente se encaminha para o lance número 15, com uma posição muito interessante, pelo menos na minha opinião, né? Bispos de cores opostas, por exemplo, presentes no tabuleiro. Uma estrutura de peões aqui no centro bem interessante, com peões dobrados. E aí, você acha que quem está melhor nessa posição aqui? O Stockfish mostra pequena vantagem para o lado das brancas, mas nada muito decisivo. O jogo continuou com Dama F3, muito interessante esse lance Dama F3, um lance posicional muito legal, liberando, por exemplo, depois Bispo D3, e inclusive o Bispo daqui pode inclusive até mirar, por exemplo, F7, dependendo de algumas situações. Muito interessante, lógico, além de bloquear esse peão aqui, né? Seguiu Bispo E5, protegendo o Bispo, protegendo os peões, lógico, né, se conectando. E aí, depois de Bispo D3, Dama F6, oferecendo a troca de damas, oferecendo algumas simplificações. O caiaque oferece algumas simplificações. Enfim, se agora algo do tipo Dama H3, por exemplo, né? Simplesmente G6 aqui é bem tranquilo de se jogar, eu acho. Não oferece tanta... Não é tão ruim, não. Mas seguindo a realidade, Dama toma Dama F6, Bispo Dama F6, após a troca. E aí, será que a gente tá se encaminhando pro empate? Seguiu Torre de H1, né? Lógico, nessa posição aqui a gente tem que considerar muitos fatores, né? Tudo bem, tem bispo de cores opostas, mas tem que observar também a questão da estrutura de peões, né? Lógico, a estrutura de peões das brancas é bem melhor, isso a gente não tem dúvida. Por exemplo, aqui as negras não podem, por exemplo, forçar alguma debilidade na estrutura das brancas, até porque na ala do rei, por exemplo, o número de peões está totalmente simétrico. E aqui desse lado, tudo bem, tá simétrico, mas as negras têm os peões dobrados, e aí, lógico, alguma ruptura, alguma debilidade sempre vai ser pro lado das negras, não pro lado das brancas. Seguiu Torre de F E8, e aí mais algumas trocas. F4, esse é um lance muito interessante. Ele simplesmente toma o controle dessa casa aqui, de G5, impede, por exemplo, que o bispo se instale aqui e contra-ataque ao longo dessa diagonal. Seguiu G6, B4, muito interessante também, com a ideia, por exemplo, de mais pra frente, quem sabe, após B5 e, por exemplo, peão tomar aqui, simplesmente bispo toma o peão com o ataque aqui na torre, simplesmente, quem sabe, mais pra frente, algo do tipo rei D2 e aí trazer a torre para B1 atacando esse cara aqui, uma vez que ele já está isolado. São ideias, né? Então B4 é muito interessante que o Magnus fica com esse lance aqui, B4 na manga, né? Assim, digamos. A partida segue rei F8, medida que a partida vai se aproximando do final, os jogadores vão trazendo seus reis para algumas posições mais ativas. Segue torre C8 agora, muito interessante que o Magnus ele simplesmente não liga muito com a possibilidade de torre C3 cheque, por exemplo, atacando aqui o rei, simplesmente joga em G4, muito interessante, né? Será que ele esqueceu essa ameaça aqui? Torre C3 na realidade não segue torre C3 cheque, mas segue bispo H4 nessa posição. Vamos ver algo do tipo torre C3 cheque. Eu acho que torre C3 cheque, algo do tipo rei B2, aqui é bem tranquilo. Depois bispo H4, por exemplo, evitando, né, tomando controle dessa casa, evitando que a torre venha com cheque no nosso rei, no rei negro no caso. Pode ser que o tipo torre D2, depois rei D7, simplesmente torre E2, e as brancas estão bem melhores. Por isso seguiu bispo H4 nessa posição, torre F1. E aí você pensa, não, tudo bem. Lógico, o bispo provavelmente está querendo vir para F2. Depois disso para E3. Quem sabe atacar esse peão aqui, colocar pressão e tal. Mas esse lance de torre tem muito mais do que simplesmente guardar essa casa aqui de F2, como a gente vai ver na partida. Por exemplo, após rei D7,
torre F3 e de repente torre agora ameaça algo do tipo torre H3, simplesmente atacando o peão em H7. Seguiu torre H8 defendendo lá em cima. Torre H3 ganha um tempo em cima do bispo. Bispo F6, G5 mais uma vez, ganha um pouco mais de espaço, ganha um tempo em cima do bispo. Bispo G7, o bispo vai cada vez mais o seu raio de ação sendo limitado, vai ficando por trás de seus peões. Torre F3, F5, e aí ninguém deseja, por exemplo, tomar aqui em passante nem nada, né? Porque a estrutura de peões quanto mais fechada, por enquanto melhor para os jogadores. H5, torre de F1. E você percebe que, poxa vida, o avanço o avanço B5 ainda está no ar aqui, mas o Magnus prefere não fazer esse avanço imediatamente, e sim simplesmente trazendo a torre que pode ser útil ainda aqui em E1, por exemplo. Seguiu torre E8, B5, agora sim. O peão não pode ser tomado aqui, porque após tomar, né, teria essa cavalaria agradável aí, a torre estaria perdida. Seguiu, portanto, o rei C7, saindo dessa ameaça. Peão toma peão, peão toma peão. E agora simplesmente rei A4, o Magnus, muito interessante, o Magnus não se apressa, por exemplo, em ganhar esse peão aqui. E em vez disso, ele coloca ainda mais pressão, trazendo seu rei para perto do peão. Seguiu torre E3, a torre negra também, lógico, Kayakin tenta conseguir o melhor contra-jogo possível, quem sabe vindo para cá atacando os peões, quem sabe até criando um peão passado para si. Algo do tipo agora, bispo toma A6, poderia seguir D3, e a posição seria bastante perigosa, mesmo que se tomasse torre H3, a posição ainda é muito perigosa, porque agora esse bispo aqui simplesmente ganha uma diagonal inteira, tá liberado, né? Agora não tem mais ninguém barrando ele, e ameaça inclusive, né, de a torre tomar aqui o peão, criando seu próprio peão passado negro. Portanto, nessa posição aqui do R3, o Magnus simplesmente decide jogar rei A5. E aí agora, torre H3, cada um tem seu plano de criar seu peão passado, né? Por exemplo, após esses peões serem trocados, quem sabe as brancas avançar esse e as negras avançarem seu próprio peão. E aí começa aquele cenário mais ou menos de uma corrida para a criação de peões e, consequentemente, promoção. Porém, após, por exemplo, as trocas, lógico, né? Começa essa corrida, mas tem um fator que se torna mais decisivo nessa corrida propriamente dita, que é a segurança do rei. E as negras, o Magnus jogando de brancos, aproveita imediatamente e joga simplesmente torre E1. Você percebe, de fato o rei negro não está tão seguro nessa posição, está um pouco exposto. E aí, lógico, com a ameaça direta aqui de torre E7 ganhando o bispo. Por isso seguiu rei D8 e agora simplesmente rei B7 funciona. Tá, é um pouco interessante, as brancas ainda têm uma certa vantagem, mesmo após a torre tomar o peão F4 junto com a 4, cada um tentando atrás de promover seu próprio peão. É interessante essa ideia. Porém, o lance que o Magnus faz é ainda melhor. O bispo B5, simplesmente agora criando uma ameaça de mate, criando, né, uma rede de mate aqui, quem sabe, por exemplo, com a ameaça de torre cheque. E aí depois que, sei lá, o rei subir para algum lugar, por exemplo, simplesmente a torre volta, né? E para essa casa aqui, onde ganharia o bispo negro. Por isso seguiu D3. Ele simplesmente, o Kayak simplesmente, né? Veio, não, toma aí. Vá em frente, ganhe meu bispo, que eu tenho esse camarada aqui ameaçando também promover. E agora é muito legal. Rei B7. Do Magnus simplesmente ameaçando mate em 1. E aqui, infelizmente, pro Kayakin, posição praticamente perdida. Por exemplo, se torre E8 com cheque agora, é muito interessante uma linha que eu achei muito interessante, uma linha, por exemplo, após esse 7 e aí as brancas ganharem o bispo. D2 é uma linha
muito legal mesmo, que eu fiquei muito surpreso, por exemplo, e não algo do tipo peão toma em C2, tá? E não algo do tipo peão toma o peão em C2, por quê? Por causa que após rei B7, ameaçando, né, aquela mesma rede de mate e tal, e após rei B7 a promoção para dama das negras, as brancas têm um recurso muito legal que é torre D7 cheque, após o rei vir para E8, torre C7 cheque é descoberto, né, do bispo, e a dama tá caindo aqui embaixo. Por isso que após nessa posição aqui, por exemplo, avarento com torre E8 cheque, né, e aí o ganho do bispo seguiria esse D2, um excelente lance, e aí após bispo E2, por exemplo, algo do tipo torre H2 forçaria o empate. Depois de repetição de lance é meio que um cheque perpétuo no bispo, tá? Mais ou menos essa é a ideia de ficar sempre um cheque perpétuo no bispo. E lógico, se o bispo, se não for acordar o empate, né, o camarada promove. Muito interessante essa linha aqui do Caiaque, porém, rei B7 pro pacto do Magnus, esse lance intermediário aí, deixa a partida simplesmente acabada já. Seguiu o bispo E5, entregando o bispo, né, aí entregando o bispo. Lance desesperado, praticamente dizendo, beleza, né? Beleza, cara, tu ganhou essa. Pode se tomar tranquilamente. Seguiu torre E4, no truque ainda. Né? Por exemplo, se a torre agora tomar em E4, D2, torre D4 e não tem nada demais para as negras. Então é bem tranquilo. Porém, mesmo assim, Magnus decide não trocar, simplesmente decide ir com torre C1 e após D2 atacando a torre. Torre D1, torre toma peão E5, torre toma peão em D2, F4, mas mesmo assim esse peão aqui não tá indo a lugar nenhum. Após A4 é esse cabo aqui que é decisivo. E aí o Sergei Caiaque simplesmente abandona a partida. E aí, gostou de mais uma partida às cegas? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Continue mandando nos comentários. Agradeço demais. Forte abraço. E até nosso próximo vídeo. Valeu.